É com um intenso sentido de responsabilidade que damos início ao seminário Literatura, Música, Cinema, a Resistência na Língua e na Cultura Ídis, concebido, organizado e realizado pelo Núcleo Viver com Ídis, da PUC-Rio. Acho que alguém podia encostar a porta, talvez, né? Ali, por favor. O núcleo realiza pesquisas, cursos e projetos. Começou a atuar em 2016 e, desde 2020, é vinculado ao Instituto de Estudos Avançados em Humanidades aqui da PUC, coordenado por nós três. Estou muito alegre da gente estar aqui, eu, Sônia Kramer, professora Inês Miller, do Departamento de Letras, professora Márcia Antabi, do Departamento de Comunicação, e eu, do Departamento de Educação. Como diz Martin Buber, educação é a resposta responsável. Por conta disso, Wir sind da. Nós estamos aqui. A gente, na verdade, para contar um pouco o que a gente combinou, né, do nosso vínculo com o Ídis, institucionalmente, eu preciso mencionar o Otazoi do CISIDES, que começou no Midrash Centro Cultural, encontrei várias pessoas aqui. As aulas o Otazoi começou em 2013, infelizmente não continuou depois da pandemia. As aulas sobre Ídis em 2017, as oficinas no Colégio Eliezer Max desde 2017. Quem na Roda estamos hoje com 18 turmas, uma vez por mês, com crianças de 4 a 10 anos. E aulas de Ídis desde 2019 aqui na PUC. A pesquisa, a gente vai falar mais tarde dela, 2020 e 2021. Então, eu só quero fazer agradecimentos. Primeiro, agradecer aos nossos convidados, que compõem as mesas, temos quase todos aqui, os outros estão chegando, as coordenadoras das mesas, as relatoras do seminário. A gente convidei 2 pessoas, porque a gente fica muito envolvido com a organização. Vocês estão vendo, as nossas alunas jovens estão lá fazendo a entrada. Essas relatoras para nos ajudar a pensar depois o seminário e os desdobramentos. As professoras e professores de Ídis, que vão conduzir também as rodas de conversa que a gente vai ter de 4h30 e 5h30, mas a gente só vai falar disso mais adiante. Queria agradecer muito ao grupo de apoio, à organização do seminário, não sei se elas estão aí, eu pedi para elas ouvirem, Alice Fux, Ana Paula Fonseca, Gisele Bastos, Júlia Wasserman, Miriam Weitzman, Bianca Resnick, Tarsila Nascimento e Rosiane Brandão Siqueira. Elas estão com as camisetas do Viver com Ídis e vão nos ajudar em qualquer momento que a gente precisar. Mas eu queria agradecer especialmente a Rose e a Janaína Colares da Silva, secretária do departamento, e o Eduardo, acho que ele ainda não está aqui, porque sem eles a gente não teria conseguido os subsídios da FAPERJ que apoiam esse evento. E aí quero também agradecer a equipe do William, do Sérgio, não sei cadê o Sérgio, seu Marco, lá no som, Mariana está onde? Mariana, que vai também ajudar nas gravações. A gente tem um agradecimento também institucional, que eu acho que é fundamental fazer, à PUC, que sempre acolheu e incentivou as atividades do Viver com Ídis e o curso Trajetórias Judaicas, que é realizado junto com o MAR, os nossos departamentos, Educação, Letras e Comunicação, o decanato do CTCH, nós somos vinculados ao Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Olá, Daniel. Muita alegria te ver. E, desculpem, mas eu não tinha visto ele antes. Ele acabou de entrar. Ao CCE da PUC e ao IPEL, muito obrigada aqui também pela presença, o Instituto de Pesquisas e Estudos, Ensino de Língua, aliás, Ensino de Língua. Eu aprendi com o estudo do filósofo Walter Benjamin que o anjo da história tem um rosto dirigido para o passado, ou seja, para a origem. Minha origem é meu vínculo com o Ídis. Eu nasci em Ídis, nasci na língua, na música, na literatura, no teatro e, em seguida, no cinema. Então, eu queria agradecer minha mãe, meu pai, meus avós maternos, que sempre falaram Ídis comigo, e era para saber, diferentemente de muitos de nós, né, que era para não entender, e que escolheram para mim o colégio Sholem Aleichem,
onde eu estudei durante 13 anos, de 3 aos 16 anos, e onde tudo fez sentido e tudo se fez sentido. Queria, então, passar para a Inês, ok? E depois, no final, a gente tem algumas questões de organização. Fico em pé? Não sei, eu só sei falar. Então, boa tarde, Sholem Aleichem. Agradeço isso à minha primeira professora, Eliane, e à minha segunda professora, Sônia. Wir sein im Do. Eu não combinamos, mas eu falei. É o título do evento. Nós estamos aqui. Mais uma vez, noch einmal, como me ensinaram, Wir sein im Do. Com Sônia, Márcia e todos os que estão aqui, os presentes e todos aqueles que nos apoiaram, como a Sônia falou, a gente gosta de frisar, os departamentos, a PUC em geral, as intérpretes que vão fazer algum trabalho de interpretação hoje e amanhã. Mas eu gostaria de questionar, como sempre no que eu faço, a gente pergunta coisas com porquê. Por que estamos aqui? E vou me aproveitar de uma pergunta que me fizeram a semana passada, quando eu expliquei, estava tentando explicar por que eu estudo Yiddish. E a pergunta foi, mas para que serve essa língua? Quem fala Yiddish? Aí eu expliquei o que todos aqui presentes sabem. E eu gostaria de terminar aqui dizendo que hoje, no nosso terceiro encontro em torno da língua, cultura, literatura, cinema Yiddish, eu digo, o Yiddish serve e ainda serviu, e ainda serve e vai servir para unir as pessoas. O Yiddish é acolhimento e é resistência. E é por isso que wir sein im Do, é por isso que estamos aqui. Mirkumenon, estamos chegando. É absolutamente emocionante estar aqui hoje com vocês. Muito emocionante. Em 2018, há 5 anos, quando eu iniciei meu percurso no doutorado aqui na PUC, eu ouvi falar sobre as aulas de Yiddish ministradas pela professora, agora emérita, Sônia Kramer. Foi assim que eu e a Sônia nos encontramos pela primeira vez, sentadas numa sala de aula e conectadas pelo Yiddish. Imediatamente, e ainda no modo presencial, comecei a adentrar pela cultura dos meus avós maternos, ambos poloneses. Todas as segundas-feiras, as aulas de língua e de cultura Yiddish nos levavam para o lugar da memória, do não esquecimento da história, da língua e da cultura dos meus avós. A vontade de saber e de ver as imagens abriu para mim o campo da busca pelos arquivos. É o que Walter Benjamin conceitua como um meio e um lugar de revisitação entre o passado e o presente na construção das imagens do futuro. Desde então, para além de juntar-me a uma parceira incansável no que diz respeito a propagar o estudo da língua e da cultura Yiddish, nunca parei de estudar a Bobeloshen, a língua da vovó. E posso dizer que hoje entendo mais do que falo, né, Lehrer? Mas persisto no conhecimento e na transmissão desta memória e história. Em uma das aulas iniciais, li o texto de 1948, O Caminho do Homem segundo o Ensinamento Racídico, do Buber, nascido em 1878 e falecido em 1965. O Buber define como brilhante o que há de precioso e singular em cada ser humano e o que movimenta o seu interior. O filósofo austríaco naturalizado israelense considerava a responsabilidade de cada um compreender o próprio caminho particular apoiado em 3 elementos: saber de onde viemos, para onde vamos e a quem devemos a transmissão deste aprendizado. Ou a quem você deve contas. Este é o terceiro evento que organizamos aqui na PUC e, ao olhar para esta plateia, constatamos que muitos aqui presentes fazem parte desta trajetória linda do Grupo Viver com Yiddish. Além do encontro maravilhoso com a Sônia, e como que no encaixe de 3 peças, a querida Inês Miller tornou o nosso trio, aqui na PUC Rio, de fato interdisciplinar. A cada encontro, aprendo e agradeço a estas mulheres, exemplos para mim. Ai, vou me emocionar. Sônia, a chave mestra do Viver com Yiddish, do Departamento de Educação, determinada, sensível, positiva e guerreira.
Inês, do Departamento de Letras, generosa, sábia, bem-humorada e inteligente. E eu, do Departamento de Comunicação. A interdisciplinaridade é o brilhante do trabalho conjunto do Núcleo Viver com IDES. Ocorre aqui, hoje e amanhã, um diálogo apresentando como fio condutor o IDES. E eu cito novamente o Benjamin e o conceito de mônada. A experiência única de estudar a história e a memória de um povo que falava, escrevia, produzia literatura, teatro, poesia e cinema. Nas aulas de IDES, nas oficinas com as crianças, nas pesquisas de teses de doutorado, amanhã eu vou apresentar a minha, por favor, não faltem. Nas dissertações de mestrado, a recuperação da memória assinala o momento em que o passado se atualiza no presente. A língua IDES está viva a língua IDES, e ela transborda das páginas dos livros, dos frames do cinema, dos palcos de teatro e decanta em cada um de nós agentes transmissores. Em uma pesquisa de 2021, que apresenta informações sobre cursos de IDES oferecidos em universidades pelo mundo, as americanas Sarah Biscovitz e Anna Mills apontam para a existência hoje de pelo menos 47 universidades onde o ensino da língua e da cultura IDES pode ser encontrado. 24 americanas, 5 canadenses, 17 na Europa, 3 em Israel, 1 na Ásia, 1 na Austrália e 1 na América do Sul, a PUC-Rio. No Brasil, a retomada ocorre por várias inserções no campo da cultura. Desde 2018, são oferecidos aqui na PUC cursos de IDES, tanto para iniciantes quanto para falantes da língua, com o estímulo das práticas culturais atravessadas pelo IDES. O Núcleo Viver com IDES organizou 2 encontros, em 2018 e 2019, com apresentações de música, teatro e literatura, bem como o lançamento do livro CD cantado em IDES, o Lirtig, que estamos vendendo aí fora. E o livro também Ensinar e Aprender IDES Hoje. Apresenta várias vozes de acadêmicos e educadores que exprimem o afeto com a língua e o interesse pela preservação da cultura IDES. Em 2021, o Congresso Nacional de Pesquisadores em Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo criou um módulo intitulado Artes, Teatro, Música e Cinema, a fim de incluir o IDES no debate acadêmico. Vale destacar também algumas teses e dissertações produzidas recentemente que fazem uma imersão na cultura IDES, trazendo inclusive a história oral, transmitida através das gerações. Nosso caminho pela paz duradoura é sempre pela educação, pelo diálogo que transforma e pelo resgate das experiências entre as diversas culturas. Agradeço às minhas queridas parceiras, ao Grupo Viver com IDES, à PUC-Rio, aos ilustres convidados que se apresentarão aqui, a vocês, plateia querida, pela presença, aos nossos antepassados e às gerações futuras, Mir Zain Endó. Estamos aqui.